Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Mais um domingo desse mês de setembro, um mês especial na vida da nossa igreja e na vida das igrejas batistas como um todo, porque é o mês em que nós nos lembramos do trabalho missionário dentro do nosso país. De certa forma, aquilo que nós vamos estudar hoje e meditar nessa noite é a continuação de uma série de dois. Pode isso, Felipe? Uma série de duas mensagens? No início do ano, no primeiro domingo, no primeiro culto do mês de missões mundiais, o Senhor me deu a oportunidade de trazer aqui à igreja uma palavra baseada na grande comissão em Mateus 28. E foi um tempo, para mim, muito bom de voltar a esse texto, que é muito especial para mim, e que quando nós falamos de missões, nós necessitamos meditar na grande comissão, segundo Mateus. E eu digo que é uma série porque hoje nós vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nos versos 19 até o verso de número 30. E, de certa forma, esse texto complementa as informações missionárias que encontramos na grande comissão. Quando nós lemos Mateus 28, sobretudo os versos 19 e 20, quando lemos ali, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus Cristo disse essas palavras aos seus discípulos, os seus discípulos entenderam de alguma forma essas palavras, assimilaram essa ordem, esse mandamento, e passaram a executar, passaram a cumprir, ou a tentar cumprir aquilo que Jesus havia determinado a eles. Se você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, desde o verso 1, do primeiro capítulo, você vai acompanhar a igreja fazendo essas tentativas. Muitas vezes a igreja tem erros de estratégia. Muitas vezes ela vai por direções que não deveria ir. Muitas vezes a visão se restringe. Muitas vezes aquilo que o Senhor aponta como caminho, a igreja decide tomar outro. Sim, somos seres humanos, pecadores, muitas vezes não somos obedientes como deveríamos ser. Isso em todos os aspectos da nossa vida, inclusive o exercício da obra missionária. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 11, nós vemos o Senhor conduzindo a história da igreja primitiva de tal maneira que em Antioquia, nós percebemos a igreja, pela primeira vez, assumindo a responsabilidade da grande comissão de forma muito clara e de forma abrangente em tudo aquilo que essa ordem que Jesus nos deu significa. Por isso, então, o texto de Atos, capítulo 11, dos versos 19 a 30, complementam a grande comissão. Leamos, então, a palavra do Senhor. Leamos conforme está na tela, que é uma versão um pouquinho diferente da minha aqui. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao
Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Diante de nós, a palavra do Senhor. Eu peço que você não feche a sua Bíblia durante o tempo que teremos aqui. Ed Stetzer e Warren Bird dizem: a igreja primitiva implementou o mandato da grande comissão principalmente com o plantio de igrejas. A melhor indicação do que Jesus quis dizer com a grande comissão pode ser encontrada na forma como seus ouvintes a responderam. Como habilitados e guiados pelo Espírito Santo, a igreja primitiva cumpriu a grande comissão através da plantação de igrejas. Eu quero que você repita comigo essa última frase. A igreja primitiva cumpriu a grande comissão através da plantação de igrejas. Vamos juntos? A igreja primitiva cumpriu a grande comissão através da plantação de igrejas. Meus queridos, conforme já conversamos aqui alguns meses atrás, 6 meses atrás, se tudo é missões, nada é missões. E essa é uma preocupação que nós devemos ter como igreja. Sobretudo nesse tempo. Nesses meses missionários, março, julho, setembro, costumamos ter grandes celebrações e grandes festas. Isso é muito bom. Faz parte da vida da igreja, ter esse momento de nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Que grande oportunidade temos tido nesse mês de setembro, nesse mês de missões nacionais, relembrar temas passados ou repetir temas do passado que foram tão significativos na nossa história e na história da nossa denominação. Como é bom ouvir as notícias do campo, como é bom ver no vídeo da Junta de Missões Nacionais o rostinho dos nossos missionários ali, dizendo e relembrando a nós que a nossa única mensagem é: Jesus Cristo é a única esperança. Sem dúvida, esse é um tempo de festa, é um tempo de celebração, é um tempo de contar as bênçãos. Contudo, eu quero desafiar a igreja nessa noite, eu e você, e também a cada irmão que nos acompanha pela internet, a olhar nesse mês de setembro, também como um mês em que o Senhor nos chama à prancheta, nos chama à mesa, para que tracemos estratégias, para que sejamos efetivos na obra missionária. Certa vez, numa conferência missionária, eu ouvi um grande homem de Deus, um líder do campo, o líder das ações missionárias no Brasil, dizer algo nesse sentido. As conferências e os eventos missionários tendem a ser mais ou menos como a corrida de Fórmula 1. Já viram? Quem aqui já viu corrida de Fórmula 1? Quase todo mundo, muitas pessoas. Ou qualquer outra corrida de carro, em circuito fechado. É um aparato gigantesco, não é? São máquinas poderosíssimas, possantes, rápidas. Todo um amparo de engenharia, toda uma preparação, muito dinheiro investido, muito recurso colocado, muito esforço. Mas todos aqueles carros, do primeiro colocado ao último, largam de um lugar. E ao final de 70 voltas, talvez, eles chegam exatamente no mesmo lugar. Você já parou para pensar nisso?
Quanto deve custar um carro de Fórmula 1? Alguns milhões de dólares, com certeza. E tudo aquilo que o envolve é muito dinheiro, é muito recurso, é muito esforço. A equipe é muito mais do que o piloto. O piloto é só um, tem muita gente ali por trás. Mas aquele camarada, ele sai de um lugar e no final das contas, ele chega exatamente no mesmo lugar. O nosso trabalho missionário não pode ser um circuito no qual nós saímos de um lugar e chegamos no mesmo. Nós não podemos começar o mês de setembro saindo de um lugar e chegando exatamente no mesmo lugar. Nós não podemos começar um ano e, ao terminar o culto de Ano Novo, lá no dia 31, falar, em termos missionários, nós não andamos, nós não caminhamos, nós não avançamos. E quando eu falo de missões, eu falo necessariamente de plantar igrejas. Por quê? Porque conforme lemos agora há pouco, e todos nós repetimos, a igreja primitiva compreendeu, e nós também devemos compreender, que o cumprimento da grande comissão exige necessariamente a plantação de igrejas. Acabamos de ouvir o Lucas falando isso. Queridos, ele vive numa vila. Nessa vila vivem cerca de 400 pessoas. É possível que aqui a gente tenha quase isso, ou talvez até mais. Nesse culto da noite, com certeza no culto da manhã a gente tinha bem mais do que todos os habitantes da vila onde o nosso missionário se encontra plantando igreja. Mas não importa se lá há apenas, para a gente pode parecer pouco, 400 pessoas. Ali a grande comissão só será cumprida se naquele lugar houver uma igreja fiel do Senhor Jesus. Há muitos irmãos chegando na nossa igreja, e isso é muito bom. Como eu estou feliz em ver o crescimento da igreja. Mas talvez você que esteja chegando no nosso meio recentemente, ainda não tenha passado num lugar muito especial aqui da nossa igreja, que é o Salão Krieger, aqui no primeiro andar. Esse salão recebe o nome de um grande missionário batista brasileiro, Gunther Krieger. Na verdade, da família Krieger. Gunther e Wanda Krieger, missionários entre indígenas há muitos e muitos anos. Muitas décadas, na realidade. Ali dentro do nosso Salão Krieger, você vai encontrar um grande quadro. Esse quadro é a árvore genealógica da PIB de Campo Grande. Ali você vai encontrar as nossas filhas, nossas netas, nossas bisnetas e nossas trinetas. Ora, mas como assim? Igreja tem filha. As igrejas que foram plantadas por essa igreja. Essas igrejas que foram plantadas pela PIB de Campo Grande já deram frutos, e muitas delas já têm também suas filhas, são então as nossas netas. Algumas dessas igrejas que são filhas das nossas filhas, também já têm filhas, são as nossas bisnetas, e outras já plantaram também igrejas, que são as nossas trinetas. Ali embaixo tem cerca de quase 80 quadrinhos, quase 80 quadradinhos. Mas é bem possível que, desde a última versão daquele quadro, outras igrejas já tenham sido organizadas. Então, provavelmente, nesse momento, nós já estamos com mais de 90 igrejas que são fruto do trabalho da primeira igreja batista de Campo Grande. Igrejas filhas são 31 igrejas. A última igreja filha, a última igreja organizada, fruto do trabalho da PIB de Campo Grande, foi a igreja em Barbacena, a segunda igreja batista em Barbacena. Esta igreja foi ali plantada, uma cidade do estado de Minas Gerais, eu não vou errar o ano, no ano de 2015. Não foi isso? Não foi, Davi? 2015. Passaram-se cerca de 6 anos, desde a organização da igreja em Barbacena, da nossa filha em Barbacena. E acabamos de comentar aqui que estamos em campanha para levantar o prédio
da futura e em breve Igreja Batista em Alhambra. Será a nossa 32ª filha. Se você fizer a conta, a nossa igreja nesse ano completará 118 anos. E nesses 118 anos você tem aí 32 filhas. É realmente uma marca muito significativa. Muito significativa. Por que isso tudo? Por que todo esse esforço? Porque o Senhor Jesus nos deu uma ordem. E assim como os nossos irmãos de Antioquia cumpriram essa ordem, nós também devemos cumprir essa ordem. Como cumprir então essa ordem? Aí vem o nosso tema. E o tema que eu quero propor para os irmãos nessa noite é missões, intencionalidade, oportunidade e estratégia. Vamos repetir essas 3 palavras? Intencionalidade. E os irmãos já gravaram? As 3? Eu ia falar uma de cada vez. Os irmãos estão bem. A memória está afiada. Vamos uma de cada vez, depois a gente fala todas as 3 juntos, tá bom? Primeiro, intencionalidade. Isso. Oportunidade. Estratégia. Vamos às 3 juntas? Intencionalidade, oportunidade e estratégia. Por favor, volte novamente seus olhos ao texto e acompanhe aí e veja os versos de 19 a 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. O primeiro verso nos indica o seguinte: o que faltava à igreja primitiva até esse momento era a intencionalidade. O verso 19 é o verso que nos introduz a essa passagem e demonstra que os primeiros crentes, eles só foram até esses lugares citados aqui, todos eles na Ásia Menor, onde hoje fica o país moderno, Turquia. Esses locais só foram alcançados por algum cristão, porque Deus havia permitido a perseguição. Perseguição essa que tem um personagem muito significativo, que é Estevão, que foi um mártir, que morreu por causa da perseguição. Essa perseguição, portanto, gerou um espalhamento da igreja. A igreja, ela se dispersou. A igreja, ela passou a ocupar outros lugares. Por quê? Por medo da perseguição. Veja que muitas vezes Deus permite o mal da igreja para que a igreja volte à sua missão. E aí você pensa, pastor, mas por que esse pessoal ficou lá no lugar deles, na terra deles? Aí você precisa voltar no livro de Atos e entender a história da igreja primitiva. No capítulo 1, nós vemos a igreja ainda sem o Espírito Santo. Jesus, ele repete a ordem que havia dado, e essa ordem é: vocês vão ser as minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, também na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Mas isso só vai acontecer depois que vocês receberem o poder do Espírito Santo. Capítulo 1, nós vemos o efeito de uma igreja sem o Espírito Santo. É uma igreja restrita, uma igreja trancada entre 4 paredes, uma igreja que não encontra a sabedoria de Deus para ter o direcionamento que deve ter. Mas no capítulo 2, durante a festa de Pentecostes, o Espírito de Deus vem sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que haviam já conhecido e crido em Jesus Cristo. E há ali um fenômeno, um milagre, o milagre das línguas. E como que é o milagre das línguas? Eles falavam na sua língua e o cara lá do outro lado entendia na dele. O milagre das línguas não é para ninguém entender nada. O milagre das línguas é para que as pessoas compreendam o Evangelho. Pegou? Captou a mensagem? Então, está lá, no Pentecoste. O que é o Pentecoste? É Deus capacitando a igreja a falar na língua de todo mundo. Por quê? Porque o alvo das missões é todo mundo, o mundo todo, todas as pessoas.
de toda raça, língua, tribo e nação. Meus irmãos, o que nós vemos é que uma igreja que antes estava trancada entre quatro paredes, uma igreja que não havia, na qual não havia discernimento da direção que ela deveria seguir, a partir do derramamento do Espírito Santo, ela se torna uma igreja para fora, uma igreja que alcança o mundo, uma igreja que vai até quem ainda não tinha conhecido o nome de Jesus. É uma igreja que é empoderada para proclamar o Evangelho. É isso que o Espírito faz na igreja, queridos. Essa é a verdadeira manifestação do Espírito de Deus, porque o Espírito foi mandado para exaltar Jesus, para que eu e você levantemos o nome de Jesus acima de todo nome. E isso é feito como? Primeiramente com a nossa boca, com a nossa pregação, mas também com a nossa atitude, nosso testemunho, com a nossa piedade, com a nossa santidade, com a nossa atitude diante desse mundo perverso. E o que nós vemos, então, se desencadear a partir daí, é que a igreja de Jesus, ela cresce. Porque onde o Espírito Santo age, há crescimento. E os números do autor bíblico, que tem o nome mais bonito de todos, Lucas, o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Meu pai e minha mãe escolheram bem, né? Lucas registra as estatísticas dessa igreja. Não porque ele era o secretário, com certeza ele entrou na história já bem depois, mas ele pesquisou, porque ele diz que pesquisou. Ele diz que ele foi atrás na introdução do seu evangelho, do Evangelho segundo Lucas, e também na introdução do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele diz, eu fui atrás para saber o que aconteceu. E o pesquisador Lucas nos diz que no Pentecostes cerca de 3.000 pessoas creram em Jesus Cristo como seu Salvador. E naquele mesmo dia, todas elas foram batizadas. O que significa isso? Significa que a igreja de Jerusalém, fundada no dia de Pentecostes, ela já nasceu com cerca de 3.000 membros fundadores. Olha só. Lá no nosso quadro, nós temos a quantidade de membros fundadores de cada igreja, não é verdade? Nenhuma delas nasceu com 3.000 membros. Na verdade, nós ainda não temos 3.000 membros. Estamos quase. Está ali já, né? Chegando. 2.800 e pouco, estamos agora. A igreja de Jerusalém nasceu com 3.000 membros. O que é isso? É a ação de Deus, é a ação do Espírito de Deus, onde o Evangelho é pregado com fidelidade, com integridade e com o poder do Espírito Santo, o Senhor produz o crescimento. Se você continuar lendo, você vai ver que vai acontecer uma outra pregação, e nessa outra pregação mais 5.000. Sabe o que isso significa? Que a igreja de Jerusalém, em pouquíssimo tempo, era uma mega church. Era uma mega church, né? Aí eu fico pensando, as estratégias, o marketing da mega church de Jerusalém. Será que tinha isso, Angélica? Os caras não tinham nem templo. Eles não tinham nem templo, irmãos. Eles se reuniam no templo dos judeus, que na verdade era basicamente um pátio. Era um espaço grande aberto. Tinha cobertura não. E sabe por que eles conseguiam se reunir lá? Porque eles se reuniam um dia depois da reunião dos judeus. Os judeus se reuniam no sábado e esse pessoal se reunia no primeiro dia da semana, no dia seguinte. Porque no sábado, com certeza, eles não iam conseguir se reunir ali, porque os judeus estariam fazendo os seus sacrifícios e toda a sua reunião. Ali era o lugar desse pessoal. Eles não tinham prédio, eles não tinham estrutura física nenhuma, mas já eram 8.000 pessoas. Era muita gente. Agora, imagina que maravilha é você fazer parte de uma igreja dessa. E esqueça a estrutura, tá? Lembre-se, em nome de Jesus, membro da PIB de Campo Grande, a Mega Church de Jerusalém não tinha estacionamento.
não tinha estacionamento, Paulo. E viviam em comunhão, em paz, em tranquilidade. Era uma igreja que resolvia os seus problemas. Nós vemos isso no capítulo 6, com o estabelecimento do diaconato. Quando houve ali um conflito por conta da ação social da igreja, foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo para serem os primeiros diáconos, para promoverem a distribuição do alimento. Era uma igreja onde havia o cuidado mútuo, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, a igreja cuidava, o povo cuidava um dos outros. Assim era a igreja de Jerusalém. Que igreja boa! Ela tinha 7 diáconos maravilhosos. Ela tinha 12 pastores maravilhosos. Lembre-se que havia um Matias. Os 11 originais, os 11 apóstolos originais, mais Matias, que foi escolhido no final do capítulo 1 de Atos. 12 pastores de altíssimo nível, formados pelo melhor seminário que já poderia existir, o seminário dos pés sujos da Galileia, cujo reitor era ninguém mais, ninguém menos que Jesus de Nazaré. Essa era a liderança da igreja, Alexandre. E aí? Bom, né? Não era boa essa liderança? É isso, 7 diáconos cheios do Espírito Santo, 12 apóstolos pastoreando. Eu vou sair daqui é nada? Eu vou ficar nessa igreja até o último dia da minha vida. Bom demais isso aqui. Até quando tem perseguição, que a gente vê é milagre, é Deus libertando da prisão, é bênção demais. Ô, igreja boa. Era a igreja de Jerusalém. Mas quando a gente começa a olhar para a nossa igreja e falar, a minha igreja é tão boa, mas tão boa que eu não quero sair daqui de jeito nenhum, aí tem um problema. Sabe por quê? Porque a gente deixa de ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus é sempre, vá, saia, ide por todo mundo. O chamado do Senhor para nós é sempre para fora. Queridos, é maravilhoso estar aqui nesse banco acolchoado lindo. Maravilhoso. Ar-condicionado. Até o estacionamento. Tudo é bom. Um louvor desse. Pensa que tem um louvor desse lá onde o Lucas está? No meio do mato. Última vez que o Lucas veio, eu perguntei para ele, Lucas, como é que faz para chegar lá onde você está? Aí ele me falou, é o seguinte, pego o avião aqui, Manaus. Até aí tudo bem, né? Avião, né? Chegando lá em Manaus, eu pego um barco. E não pense que é navio de cruzeiro não, tá, irmão? É um barco no qual ele viaja na rede. Na rede. O cara vai, entra ali, deita na rede, 1 dia e meio dentro do barco. 1 dia e meio dentro do barco. Aí você fala, agora chegou, né? Não! Até aí estava um luxo, meu irmão. Então estava um luxo. Aí ele chega numa cidade. Ele me falou o nome lá, mas eu não me lembro mais. O nome dessa cidade. Cidade pequena, bem pequena mesmo. Mas com alguma estrutura, né? Ok. Aí ele chega na cidade, atravessa de carro um tempão, cerca de 2 horas para um outro ponto. Nesse outro ponto, aí ele pega um barquinho. Porque aquele lá era um barcão, agora é um barquinho. Aí ele pega o barquinho e fica mais 2 horas e meia, 3 horas, alguma coisa nessa faixa, até chegar na vila onde ele está, da onde ele falou com a gente agora. É assim. É assim. Lá deve haver uma igreja. E ele saiu daqui, do nosso banco acolchoado, do nosso ar-condicionado, do nosso conforto, e foi para lá. Ele obedeceu, ele ouviu uma ordem e a cumpriu.
A mesma coisa aconteceu com esses irmãos aqui, o verso 20 nos diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A perseguição fez com que essa gente de Jerusalém fosse espalhada, com que eles compreendessem que eles deveriam sair da sua mega igreja e alcançar quem nunca tinha ouvido o nome de Jesus. Eles não queriam, no primeiro momento, fazer isso, mas eles discerniram pelo Espírito Santo que deveriam fazer isso. E quando lemos o verso 20, nós vemos então uma mudança de mentalidade. Não mais a mentalidade de cliente, porque Deus não nos chama para ser cliente de igreja, mas uma mentalidade de servo e de missionário. O que essa gente fez? Eles eram, na verdade, de outro lugar, de Chipre e de Cirene. Deliberadamente, eles foram até Antioquia. Deliberadamente, eles foram até Antioquia. E deliberadamente, eles que eram todos judeus, escolheram falar aos que não eram judeus. No verso 20, nós vemos que eles falavam também aos gregos. E aqui gregos, a gente não está falando dos gregos da Grécia, né? Grego era uma forma de se referir a qualquer um que não era judeu. Então, qualquer um ali na cidade de Antioquia que não era judeu, esse pessoal decidiu anunciar o evangelho e alcançar para Jesus. E quando o povo de Deus obedece, mais uma vez, o Espírito age e o crescimento vem. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aquele pessoal que estava na mega igreja de Jerusalém foi forçado a sair de lá por causa da perseguição. E tendo saído, chegaram até esse lugar, forçados, obrigados, porque Deus, na sua soberania, permitiu que houvesse essa perseguição para gerar um movimento na igreja. Um movimento saudável, um movimento produtivo, um movimento de crescimento. Muitas vezes a dor vem para que o crescimento venha logo atrás. Eu me lembro, Angélica, quando em março do ano passado a gente teve que fechar tudo aqui. E a gente vinha, equipe de louvor, pastor Carlos, alguns irmãos de missões, os irmãos da comunicação, né? Sempre fiéis e perseverantes, Levi, né, Levi? E eu vinha, e eu sentava aqui assim, e a igreja toda vazia, e eu começava a chorar. Literalmente, eu começava a chorar. De saudade de vocês, de sentir a falta dos meus irmãos, de não ver a igreja cheia como estava sempre, de não ver o povo aqui. Ah, Senhor, por que Tu nos permitiste esse tipo de sofrimento? Por que Tu nos permitiste esse tipo de situação? E quando a gente está em uma situação de sofrimento, a gente não consegue enxergar nada fora dela. Já percebeu isso? Normalmente a gente fica restrito àquela situação e a gente não consegue enxergar nada além, se não for o Senhor abrir os nossos olhos. E naquela situação eu chorava, ficava muito triste, porque eu não via ali os meus irmãos, porque eu me preocupava, como será? Então, são tantos os projetos, são tantos os sonhos, e agora está tudo interrompido. Tesouraria pediu para a gente, para os líderes de ministério, pisa no freio. É o que tinha que ser feito, sem dúvida alguma. Pisa no freio, agora não é hora de usar o dinheiro da igreja. Afinal de contas, a gente não sabe o que vai acontecer, é isso aí. Fizemos o correto. Mas, sem dúvida alguma, tudo isso nos frustra. Por quê? Porque a gente quer ver a coisa andar para frente. Não é assim? Passamos esse tempo e vimos o Senhor atuando no nosso meio de diversas maneiras, com poder.
Queridos, enquanto nós estávamos aqui sozinhos, os bancos todos vazios, o Senhor estava alcançando pessoas através daquele treco preto ali chamado câmera, através do ministério dos incansáveis irmãos da comunicação, através da palavra de Deus que nunca deixou de ser pregada com fidelidade desse púlpito. E o crescimento estava acontecendo enquanto nenhum de nós via. Nenhum de nós via. O Senhor estava agindo, o Senhor estava trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus não para de trabalhar, meus irmãos. E a gente deve parar de vez em quando. Porque nós não somos deuses. Nós não podemos nos comparar ao nosso Deus. Muitas vezes a gente acha que a igreja só vai andar por causa de mim, por causa do meu braço, por causa da minha ação, por causa do meu trabalho. Queridos, não nos enganemos, a igreja avança por causa do Senhor e por causa do poder do Espírito de Deus. Queridos irmãos, o que nós temos aprendido nesse tempo de pandemia é algo semelhante àquilo que esses irmãos de Chipre e de Cirene aprenderam ao decidir ir para Antioquia. No sofrimento, Deus continua dando seu crescimento ao seu povo. Na luta, na dor. E por isso, nós não podemos deixar de avançar, independente qual seja a nossa luta. Nós não podemos olhar para trás. Temos as nossas mãos no arado. O nosso caminho é para frente. Nós jamais devemos ficar olhando para o retrovisor. O Senhor nos chama a avançar, erguendo bem alto o pendão do nosso Rei. Meus queridos irmãos, eu sei que tem sido um tempo muito difícil para cada um de nós enquanto família. Queridos, muitas vezes, a minha tristeza não era durante esse tempo apenas de vir até aqui e não ver vocês, não ver os meus irmãos face a face. Acontecia que na segunda-feira de manhã, 6h pouca da manhã, Angélica, a gente estava abrindo lá a agência. E a gente perguntava para o primeiro da fila, para receber o auxílio emergencial, que horas o senhor chegou, que horas a senhora chegou. Eu cheguei 7 horas da noite de ontem. 8 horas da noite de ontem. Queridos, a tristeza vem porque muita gente passa fome. A tristeza vem porque muita gente sofre. A tristeza vem porque muitos negócios faliram. A tristeza vem porque muita gente quebrou. Aí a gente liga a televisão e chegou um dado momento que eu decidi não ligar mais. Aí a gente liga a televisão, não sei quantos milhares de mortos em 24 horas. Não sei quantos milhões de infectados. Pessoa próxima a você, parente, amigo, conhecido, morrendo por causa dessa doença. Queridos, tudo isso é dor, tudo isso é sofrimento, mas o nosso Deus não perdeu o controle. E Ele vai usar tudo isso para que a sua igreja avance. Ah, meus irmãos, nós não podemos olhar para trás. Não podemos. Independente qual seja o teu chamado, independente qual seja o teu dom espiritual, o Senhor nos chama a ir para fora, a alcançar o perdido, a encontrar aquele que estando lá, nesse mundo de fome, de dor, de pobreza, de miséria, de sofrimento, de crueldade, de maldade, de doença, de morte, estão sem Cristo. São essas pessoas que nós somos chamados a alcançar. Jesus Cristo é a única esperança. E Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E a igreja é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Qual é a lição que nós tiramos então desses primeiros 3 versos? A intencionalidade. E veja que o primeiro a ter essa intencionalidade de alcançar o perdido é Deus.
A missão, antes de ser minha, tua, da igreja, da denominação, das agências, a missão é de Deus. O Deus que tem uma missão colocou uma igreja no mundo. A isso, normalmente, lá nos nossos livros, nós chamamos de Missio Dei, missão de Deus. Existe uma missão de Deus, que é anterior à minha e à tua missão. Sabe quando começou a missão de Deus? Não foi nesse dia que ele espalhou o povo por causa da perseguição, não. Não foi quando começou a pandemia de coronavírus. Não foi quando Deus tocou um camarada lá nos Estados Unidos para vir para o Brasil e começar a nossa denominação. Não, irmãos. Foi muito antes disso. Muito antes disso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, o qual nos escolheu nele antes, da onde? Da fundação do mundo. Não é antes da plantação da primeira igreja batista. É muito antes disso, meus irmãos. Antes mesmo de Adão pecar, o Senhor Deus, que não perdeu o controle de absolutamente nada, mas que é dono e sustentador de todas as coisas, Ele já havia decretado a nossa redenção. Deus jamais perdeu o controle. O primeiro a ter a intencionalidade de alcançar o perdido é o próprio Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele nos chama pelo nome, porque Ele tem o seu povo espalhado em todos os povos. E porque Deus é intencional, eu também devo ser intencional. Eu devo saber o que eu quero, eu devo saber para onde eu vou. Eu devo saber o caminho que Deus tem para mim. E o caminho que Deus tem para mim não é nenhum outro que não seja o trabalho missionário. Charles Spurgeon, ele disse certa vez, que todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Ou é um missionário, ou é um impostor. O texto continua, e no primeiro momento nós vemos a intencionalidade. Intencionalidade é a postura de quem faz missões. Você quer fazer parte de uma igreja missionária, você quer se envolver naquilo que Deus está fazendo no mundo, você precisa ser intencional. Intencionalidade é a postura de quem faz missões. Mas do verso 22 ao verso 26, nós encontramos uma outra verdade sobre a obra missionária, que é a oportunidade. Lembram-se da igreja de Jerusalém? Então, aquela mega church, muita gente saiu de lá, por quê? Porque houve grande perseguição, ao ponto de ficarem apenas os apóstolos no primeiro momento, e num segundo momento até os apóstolos tiveram que sair também, por causa da perseguição. Aquela igreja de 8.000 membros ficou com poucas pessoas, e aquelas poucas pessoas continuaram trabalhando em prol da obra missionária. De que maneira? Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja de Antioquia, ela não era uma igreja de porta de loja, meus irmãos. Ela não era uma igreja que nasceu de chocadeira. A igreja de Antioquia, ela tinha mãe. Porque toda igreja verdadeira, ela tem que ter mãe. Ela tem que vir de outra igreja fiel. As igrejas saudáveis plantam outras igrejas saudáveis. E a igreja de Antioquia era fruto dos crentes de Jerusalém. E depois desse movimento de Deus entre eles, o que foi feito? Mandaram comunicação para Jerusalém e falaram, Deus está agindo aqui. E o que Jerusalém fez? Mandou Barnabé. Quem era Barnabé? Era um pastor, um homem de Deus. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Como a gente canta naquela canção tão legal, né, de Barnabé. Não é verdade? Não tem um hino de Barnabé? Está até no hinário, não está, Angélica? Isso aí.
né? Que lembra a história de Barnabé. Não é louvor a Barnabé, claro, né? Mas lembra a história de Barnabé. Barnabé, que era natural de Chipre. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, verso 24. E quando ele chegou ali, o que ele viu? Ele viu um grande movimento de Deus e ele ficou muito alegre, muito satisfeito ao ver aquilo ali. Queridos, Deus já está agindo muito antes da gente chegar. Quando Barnabé chegou, o mover de Deus já estava presente ali. E o que Barnabé fez? Exerceu o seu chamado, o seu dom espiritual e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Foi isso que Barnabé fez. Mas aquele movimento era tão grande que o que ele precisou fazer? Ele foi buscar Saulo. Verso 25, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, verso 26, levou para Antioquia. Barnabé fez o seu pastorado, cuidou daquele povo, ensinou aquele povo, mas percebendo que o mover de Deus era muito grande, ele foi procurar alguém que o auxiliasse. E veja que a ordem aqui é primeiro Barnabé e depois Saulo. Sequer aparece o nome Paulo. Aparece ainda Saulo. E o que acontece aqui? Durante um ano inteiro, final do verso 26, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Deus continuou agindo. E essa igreja, ela foi consolidada. Ela foi trabalhada para alcançar a maturidade, para alcançar o crescimento. Há um ditado antigo, e é pergunta de concílio que a gente faz para candidato ao ministério. Como que a gente sabe que uma igreja está pronta para ser organizada? Aí a resposta padrão envolve 3 características. Ela deve ser autogovernável, autossustentável e autopropagável. Decoraram isso? Se tem seminarista aí, por favor, decore, tá? Vai ser perguntado um dia para você. Você pode ter certeza. Autossustentável, autogovernável, autopropagável. Assim é uma igreja madura, é uma congregação pronta para ser organizada. Ela deve sustentar a si mesma, ela deve governar a si mesma, ou seja, ela deve ter assembleia, ela deve ter liderança, ela deve ter ministério pastoral, ministério diaconal, não é? Mas há uma terceira característica. A igreja, a nova igreja organizada, ela deve ser autopropagável, ou seja, ela deve ter a determinação e a capacidade de plantar novas igrejas. E é isso que aconteceu. Barnabé e Saulo consolidaram o trabalho em Antioquia para que essa igreja alcançasse a maturidade. Ensinaram, exortaram ou encorajaram, verso 23. E esse trabalho ele foi tão significativo que nós chegamos ao final do verso 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que nós vemos aqui da perspectiva da igreja mãe, da igreja de Jerusalém? Oportunidade. O Senhor moveu, o Senhor agiu, o Senhor deu crescimento, o Senhor alcançou essas pessoas. O que é isso? A oportunidade da igreja de Jerusalém se multiplicar. Muitas vezes, nós olhamos para a nossa realidade e falamos, está difícil, o dinheiro está curto. Falta obreiro, falta missionário, falta isso, falta aquilo outro. A gente vê um monte de coisa que falta, só que a gente deveria olhar para o agir de Deus no nosso meio e além das nossas fronteiras. Deus está agindo, Ele nos dá oportunidades. E sabe onde estão essas oportunidades? Na sua rua, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no seu PGM. Ali estão as oportunidades. Ali estão as oportunidades. O Senhor nos dá oportunidades todo dia. Ele quer agir através de nós e em nós. Se de um lado a intencionalidade é a postura de quem faz missões,
Por outro lado, sim, a oportunidade é o presente de Deus para que a igreja se multiplique. A oportunidade é o presente de Deus para que a igreja se multiplique. Mas nós chegamos aos versos 27 a 30. E aí aparece um camarada chamado Ágabo. É interessante a sequência de nomes nesse texto, não é verdade? Quem plantou a igreja de Antioquia? A gente não tem o nome. Alguns irmãos de Chipre e de Cirene. A gente não tem o nome deles, né? Nós não sabemos o nome dessas pessoas. Depois nós sabemos quem foram os primeiros pastores da igreja de Antioquia. Barnabé e Saulo. Mas agora surge um tal de Ágabo. A gente não tem informação mais nenhuma dele. A gente só sabe que ele era um profeta, que ele era de Jerusalém, e que ele chega em Antioquia e dá uma palavra para aquele povo. E a palavra de Ágabo prevê que fome virá nos dias de Cláudio, nos dias em que Cláudio, o imperador, ele reinou, né? Haveria uma grande fome em todo o mundo, final do verso 28. E essa fome veio nos dias de Cláudio, em algum lugar ali entre o ano 45 e 47 depois de Cristo, para você situar historicamente esse tempo, tá? Quando houve essa fome. O que a igreja de Antioquia fez? O que a igreja de Antioquia fez? Os discípulos, verso 29, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Algumas coisas já saltam aos olhos aqui. A disposição de contribuir dos irmãos de Antioquia. Eles souberam da notícia que haveria fome. E que essa fome atingiria de forma muito profunda os irmãos de Jerusalém. O que eles fizeram? Nós vamos ajudar, nós vamos contribuir. Isso é a primeira coisa que salta aos olhos. Outra coisa que salta aos olhos é surgir a palavra presbíteros aqui, no verso 30. É interessante isso, porque os presbíteros são os pastores. Presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa. É o mesmo ofício. E o que aconteceu foi para os presbíteros de Jerusalém que essa ajuda, essa oferta foi enviada. E os mensageiros foram Barnabé e Saulo. A gente tem que lembrar que nessa época não havia Pix para transferir via banco, né? Não tinha isso. Então os caras levaram na mão a oferta, manualmente levaram a oferta, viajaram para Jerusalém e entregaram ali aquela contribuição aos irmãos de Jerusalém. Tudo isso salta aos olhos nessa última porção do texto. Mas eu gostaria que você percebesse uma coisa. Já falamos da intencionalidade, que começa com o Senhor no decreto da redenção e passa pela minha e sua responsabilidade de sermos missionários. Já falamos da oportunidade, Deus controla as circunstâncias para que nós possamos agir, trabalhar, pregar e ver a igreja crescer e se multiplicar. Mas em terceiro lugar, está a estratégia de Deus. Aqui nós não vemos grandes e mirabolantes métodos de fazer a igreja crescer. Aqui nós vemos duas coisas, apenas duas coisas, do verso 27 ao verso 30. Primeiro, sensibilidade ao Espírito de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito de como que foi essa profecia de Ágabo, mas o fato é que Deus falou à sua igreja. Deus falou diretamente à sua igreja. E o Senhor deve ser a fonte das nossas estratégias. Nós devemos ouvir. Nós devemos escutar a voz de Deus. Nós devemos estar atentos ao chamado de Deus. E ouvir, o Senhor nos quer aqui, ali em outro lugar. Sensibilidade ao Espírito de Deus.
Mas a última grande coisa que eu vejo aqui nesse texto, em termos de desafio para nós, é que essa estratégia envolve uma decisão pessoal, particular, de cada discípulo, de fazer parte da obra de Deus. De ser realmente um missionário. Ah, pastor, você está querendo dizer então que eu preciso ir para a China, para o outro lado do mundo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que eu e você somos igreja do Senhor, somos sacerdotes de Deus, e sendo sacerdotes de Deus aqui, nós temos a responsabilidade de, atentos àquilo que o Senhor já está falando conosco, responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse envia-me a mim pode ser a casa do lado, pode ser ao apartamento em frente, pode ser também para o outro lado do mundo. É interessante que muitas vezes no circuito missionário, muita gente responde ao apelo por emoção. E eu quero fazer um desafio, eu quero terminar com a igreja nessa noite com um desafio. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, aqui praticamente eu dei uma aula. Eu não consigo fugir muito disso. Né? Não tem jeito. E a partir dessa aula, desse tempo em que eu gostaria que você refletisse, pensasse em tudo aquilo que foi falado, que nessa hora você saiba que assim como os discípulos de Antioquia disseram: vai ter fome, eu vou fazer a diferença, eu vou contribuir, eu vou estar lá de alguma maneira, eu vou mudar essa situação, eu vou cuidar daqueles irmãos. E você percebe também no capítulo 13, se você avança um pouquinho aí, que ouvindo o mesmo Espírito de Deus, a igreja de Antioquia decidiu enviar Paulo, agora Paulo, e Barnabé como missionários para longe. Eles enviaram os seus melhores. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus. Porque ouviram a voz de Deus. Eu quero que você reflita e avalie qual tem sido o teu papel na obra missionária. Qual tem sido a tua ação na obra missionária? O que você tem feito de concreto para que a igreja de Jesus cresça e se multiplique? Ah, pastor, eu não sei o que eu devo fazer. Eu vou citar só algumas possibilidades. E nós somos uma igreja com muitas frentes. Nós temos muitos campos, queridos. E os campos estão brancos. Você deve estar lá. Aqui pertinho da gente. Você não precisa ir para longe. Existe um lugar chamado Avenida Alhambra. Sabe onde fica, não? Uma transversal da Estrada do Monteiro. Muito pertinho da gente. Talvez de carro, 15 minutos daqui até lá. Mais ou menos. Lá na Avenida Alhambra, no sítio da igreja, nós temos uma missão, que é liderada pelo pastor Wilson. Vai ser a nossa próxima filha. Estamos já começando a obra lá, para a construção do templo. Sabe o que falta em Alhambra? Não é gente, não. Lá tem muita gente, aquele lugar está crescendo muito, tem muita gente para ouvir. O que falta em Alhambra é missionário. É isso aí. Ah, mas missionário, se eu for ali pregar para uma criança, sim, você vai ser um missionário, se você for ali e pregar para uma criança. É isso aí. Talvez no domingo que vem você queira se disponibilizar para algum trabalho ali. Com as crianças, com os jovens, com os adultos, com a comunidade, evangelismo na rua, né? Alcançando aquelas pessoas que ali estão. É o nosso trabalho, o trabalho da nossa igreja, a oportunidade de nós nos multiplicarmos numa igreja saudável. É o nosso chamado, irmãos. É o meu e o teu chamado. Pertinho da gente. Não precisa ir longe, não. Quer uma outra oportunidade? Oportunidade que Deus já te deu.
pequeno grupo multiplicador. Ah, pastor, nunca ouviu falar disso. Não é possível que você seja membro da PIB e nunca tenha ouvido falar disso. Com certeza você já ouviu o Moisés falando disso aqui, a Hilda falando disso aqui. Pastores anunciando pequeno grupo, quadro do pequeno grupo lá embaixo. Não é possível, irmão, que você não tenha visto ainda. O que é o pequeno grupo multiplicador? É você abrir a sua casa para que ali seja um lugar onde o evangelho de Jesus é pregado. Para quem? Para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos do trabalho. Talvez se você convidar um amigo do trabalho, venha à minha igreja, ele não vai vir. Por preconceito, por não gostar desse momento de liturgia, não sei. Mas se você chamar o seu amigo do trabalho, vem à minha casa. A gente vai ter uma reunião ali, ele vai aceitar, e ele vai estar ali com você, e vai ser uma oportunidade de você pregar. Uma outra oportunidade. A nossa igreja faz durante um ano diversas viagens missionárias. Se você procurar o Departamento de Evangelização e Missões, eles vão te dar inúmeras oportunidades. Vá, conheça o campo, apoie esse trabalho. Ame um campo missionário. Ah, pastor, você só está falando de eu ir. Você não está falando daquela tríade que eu aprendi quando eu era criança. Ir, ou contribuir, ou orar. É porque essa tríade não existe, meu irmão. Não tem essa de ir, ou contribuir, ou orar. O Senhor chama cada um de nós para ir, e contribuir, e orar. E o meu chamado para você hoje, o meu desafio para você hoje, não é emocional. Eu não quero que você venha chorando até aqui à frente e diga, Senhor, me manda para a China, se você não prega nem para o cara que está do teu lado. O meu chamado para você hoje é sobretudo um chamado de quebrantamento. É um chamado de confissão. De assim como eu, dizer ao Senhor, Senhor, eu não faço tudo o que deveria fazer, diante do meu chamado, do chamado que o Senhor me deu, e diante das oportunidades que o Senhor me tem concedido. E se você nessa noite, deseja dizer para Deus agora, Senhor, eu assumo o meu chamado missionário. Eu assumo que o ID é para mim. Eu assumo que o fazer discípulos é comigo. Eu assumo que sair da minha zona de conforto, do meu banco acolchoado, do meu ar-condicionado e alcançar quem nunca ouviu falar sobre Jesus é comigo. É minha responsabilidade. E a partir daí, ver aquele nosso quadrinho lá embaixo aumentar e aumentar e aumentar muito. Que as 32 filhas virem 64. Por que não? É multiplicação, irmãos. Não é adição. E que de 64 partam para 128. Ah, pastor, falta muito. Ah, meus irmãos queridos, se a igreja do Senhor se comprometer, se a igreja do Senhor se santificar, Ele sem dúvida fará maravilhas no nosso meio. Você quer dizer hoje para o Senhor, Deus, o chamado missionário é meu, eu o recebo, eu o assumo nessa hora. Se você deseja fazer isso, eu quero chamar você. Somente se você quiser falar isso para Deus agora, eu convido você a ficar de pé comigo. Eu já estou de pé. Eu preciso fazer mais. Eu preciso trabalhar mais. Eu preciso me dispor mais. Se você quer ser um missionário, se você quer dizer, Deus, eu vou fazer a minha parte, fique de pé. Sim, meu irmão, é com você. É com você. Esse chamado é para você e para mim. Eu quero fazer. Você quer fazer também? Você quer ir também?
ir e contribuir e orar e ver o Senhor te usar para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas, para que sim, muitas e muitas igrejas sejam plantadas. Faça então comigo nessa noite essa oração. Santo e bendito Deus, aqui nós estamos, Igreja do Senhor, dizendo de todo o nosso coração a Ti: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, Deus, nós queremos sair da nossa zona de conforto, para ir até aquele que ainda não te conhece, anunciar a essa pessoa, a essas pessoas, o evangelho da salvação. Ver, ó Deus, o Teu Espírito transformando vidas. E a partir dessa transformação, ver o Senhor mesmo reunir os salvos em novas igrejas. Ah, Deus, fazer missões é plantar igrejas. E o nosso compromisso de cada um que agora está de pé aqui é: eu quero fazer parte deste movimento. Eu quero fazer parte deste movimento. Ah, Deus, por favor, nos usa. Não nos use na semana que vem. Nos use a partir de agora. Não nos use quando nos formarmos, quando fizermos seminário, quando formos enviados para o outro lado do mundo. Não, nos use agora. Agora. Para que nós vejamos a Tua igreja crescer, se multiplicar, se espalhar. Para que nós vejamos o Teu reino avançar na face da terra, a começar da nossa Jerusalém, o nosso bairro de Campo Grande, ainda tão carente do Teu evangelho. Sim, Deus, há tantas vidas que não Te conhecem, nos usa para alcançá-las. E o nosso pedido, Deus, é que todas elas sejam alcançadas. Sim, Deus, o nosso pedido é que o Senhor nos dê todas as almas de Campo Grande. Nós não controlamos isso, mas nós podemos pedir porque somos Teus filhos. Nosso papel é pregar, e nós queremos todas. Nós queremos todas as pessoas, todos os membros da nossa família que ainda não Te conhecem, que estão afastados dos Teus caminhos. Nós queremos ver a todos prostrados aos Teus pés. Nós queremos ver todos os nossos colegas de trabalho. Nós queremos ver todos aqueles que nessa hora, enquanto aqui cultuamos, estão vivendo no mundão. Ah, Deus, nos usa em nome de Jesus. Nos usa na nossa Judéia, nesse nosso Brasil maravilhoso, nessa terra tão bela que o Senhor nos deu para viver. Mas também, ó Deus, com um povo cuja maioria dele ainda está tão longe do Senhor. Ah, Deus, como há campo no Brasil, como há campo no Rio de Janeiro, como há campo entre outros que falam a mesma língua que nós, que tem a mesma cultura que a nossa. Ah, Deus, não nos permita ficar na zona de conforto. Nos leva até essas pessoas. Faze-nos, ó Deus, alcançar a nossa Samaria, aqueles que não falam a nossa língua, mas que também estão perto da gente. Os índios, os quilombolas, os ciganos, os surdos, ó Deus. Ah, Deus, estão aqui do nosso lado, mas são de outra cultura, processam diferente, falam outra língua. Nos dá estratégia, nos dá clareza, nos dá disposição de alcançar a esses também. Ah, Deus, e nos leva aos confins da terra, em nome de Jesus. Nos leva aos confins da terra. Nos leva à Ásia, nos leva à África, à Oceania, à Europa pós-cristã, às Américas. Nos leva até lá, Deus. Por favor. E que nenhum de nós resista ao Teu chamado.
que nenhum de nós resista ao teu chamado. Que quando ouvirmos a tua voz, quando discernirmos, ó Deus, em jejum e oração, o direcionamento do teu Espírito, nós não olhemos para trás, mas tomemos o nosso arado e saiamos a arar a terra e a semear a boa semente. Usa-nos poderosamente, que haja mais e mais e mais e mais crescimento da tua igreja, não apenas da tua igreja aqui, mas da tua igreja através desta igreja aqui. Sim, Deus, queremos ver as nossas filhas e as filhas das nossas filhas, não apenas naquele quadro, mas queremos vê-las em loco, queremos ir até lá e nos alegrar em ver o Senhor agindo através de nós e apesar de nós. Tem misericórdia porque somos pecadores. Sem ti nada podemos fazer, mas sabemos que o Senhor quer nos usar. Então, por favor, Deus, usa-nos. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam sobre a igreja de Deus, que aqui se reúne e onde ela estiver espalhada na face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém.